Fala, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Rafa. Estamos aqui para mais um episódio do 15 Minutos na Mesa. Dessa vez nós temos uma pergunta do Luiz Felipe e ela vai colocar aqui na tela. Mas antes, contudo, entretanto, todavia, curta, compartilha, comenta, manda pro Papagaio Periquito, grupo da família. Siga a gente no Instagram, no Facebook e estamos também no Spotify. Beleza? Vamos seguir aqui. Bora lá. O movimento pentecostal defende e acredita na tese de que o poder de Deus não é algo abstrato. O Espírito Santo desce e reveste cada um dos fiéis de poder e de autoridade. Eu queria saber se na concepção dos irmãos vocês acreditam que o dom de línguas é a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Deus abençoe. Bora? E obrigado, Luiz, pela pergunta. Vamos aqui. Luiz, Deus abençoe sua vida. Valeu por ajudar a gente, ou complicar a gente, mas tudo bem. Mas, começando, eu queria ler em 1 Coríntios 12, só pegar aqui o versículo, 12, do 4 ao 11. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento e especial, e a um mesmo Espírito dá grande fé. A outro, um único Espírito concede o dom de cura. Um a ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar. A outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Cara, eu acho que não. Eu acho que o falar em línguas não é uma manifestação do batismo com o Espírito Santo. A única manifestação do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque aqui 1 Coríntios fala que, cara, tem um dom de cura, tem um dom de palavra de conhecimento, tem um dom de sabedoria, tem um dom de profetizar. E assim, a igreja pentecostal em si tem uma tradição que você é batizado com o Espírito Santo a partir do momento que você fala em línguas. E não necessariamente com uma pessoa falando em línguas, tipo, um exemplo, tá? Eu fui batizado com o Espírito Santo, o Rafa tá do meu lado, eu oro pelo Rafa e ele foi curado. Só que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não falei em línguas. Só que eu orei por você e você foi curado. E aí você fala, cara, eu fui curado. Então, essa também é uma manifestação do Espírito Santo. Sim. Então, assim, não necessariamente eu falei em línguas e depois orei para que você seja curado. Eu fui batizado com o Espírito Santo e eu profetizei sobre a vida do Vinícius e o Vinícius falou, cara, realmente está acontecendo isso na minha vida. Isso são manifestações do Espírito Santo. Não necessariamente... Na verdade, nós limitamos o agir do Espírito Santo com o dom de línguas. Uhum. Nós limitamos e trazemos uma tradição de que, cara, se você foi batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em outras línguas. Você tem que falar outras coisas e... Cara, e não é isso. Não é só isso. O Espírito Santo não é limitado só a isso. O Espírito Santo ele tem outros dons. E é que ele fala, cara, a uns ele concede um dom, a outros ele concede outros dons. E no final é o melhor. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e o único Espírito. Exato. Ou seja, não tem como eu pegar e falar assim, cara, eu vou pegar e você foi batizado e você vai falar em línguas. E aí depois eu vou buscar de novo outro Espírito. Não, é o mesmo Espírito. Posso ler a versão que eu tenho aqui desse Pode. onde? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ponto. Cara, se ele vai me batizar com o Espírito Santo e ele vai te batizar com o Espírito Santo, na minha vida, ele vai me dar um dom, um exemplo, de cura. E como ele quiser. Ele vai te dar um dom, Rafa, de profetizar. Ele vai dar um dom do Vini de falar em línguas estranhas. Cara, eu não sei se você reparou, mas um completou o outro. E aí ele mesmo fala, cara, se você falar em línguas na igreja e não tiver para que ninguém interprete, fecha a boca. Fica quieto. Por quê? Aquilo é para edificação própria. Aquilo é para você falar com Deus. Agora, se tiver alguém que interprete, beleza, a pessoa vai chegar depois e vai falar assim, cara, foi falado isso. Deus quer falar isso. Então, assim, eu não acho que somente o dom
de línguas é a manifestação do batismo com o Espírito Santo. Eu acho que os outros dons também são. E, cara, a uns Deus vai dar o dom de línguas e a outros não. E, cara, isso é particular do Espírito Santo. E ele faz como ele quer e pronto. Perfeito. Eu também concordo com você, Cauê. E eu queria também usar alguns textos aqui que eu tinha separado. Dando continuidade aí em 1 Coríntios 12, do 29 ao 31, Paulo diz assim: porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, é uma divisão. O Espírito, ele trabalha cada um de uma forma. Doutor, mestre, tudo isso que a gente foi falado aqui, que o Cauê já comentou. E trazer aqui também um texto aqui em Atos 2,38, que Pedro diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Percebe que ele fala aqui: arrependei-vos, sejam batizados, o batismo mesmo nas águas, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, ele não fala aqui: e recebereis a manifestação em línguas e juntamente com isso o Espírito Santo. Não, você recebe o dom do Espírito Santo e ali ele manifesta em você da forma como ele quer. E aí é os dons que o Cauê retratou, que ele vai escolher qual que ele vai distribuir. Isso, então o selo do Espírito Santo, ele provém do arrependimento, do batismo, né? E aí é quando a gente entra nos frutos do Espírito. Então, assim, a gente olha para todos os frutos do Espírito. Quer dizer que se a pessoa tiver todos esses frutos, mas não falar em línguas, ela não tem o Espírito Santo? Mas espera aí, a gente está vendo os frutos do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Exato. Então, na minha opinião, concordando com a do Cauê, eu não concordo. Eu acredito que o falar em línguas não é a manifestação necessária, primordial, imprescindível para dizer que a pessoa tem o Espírito Santo. Você está limitando o agir de Exato. Deus, sabe? Exatamente. Então, eu dou Vini, dá continuidade. Bom, primeiro eu parto pelo princípio de que tem que ser tomada uma decisão, que nem o Rafa trouxe. É a decisão do arrependimento e do batismo. Para aí, então, você poder receber os dons do Espírito. Que dons são esses? Você sabe qual dom você vai receber? Não sabe, né? O Cauê leu, o Rafa leu na versão dele aqui perfeitamente. Ele vai distribuir da forma que ele bem entender, que ele quiser, como ele quiser. Se ele quiser te dar só o dom de profecia, só o dom de profecia, só o dom de cura, só o dom de cura. Se ele quiser te dar todos os dons, ele vai te dar todos os dons. E isso não significa que você é maior ou melhor que ninguém. Ele sabe, porque assim, a Bíblia fala assim que os nossos dias já estão escritos. O Senhor conhece o nosso amanhã. Então, ele sabe na onde ele vai precisar te usar. Então, ele vai te dar o dom para o que vai precisar. Por que adianta eu ter o dom de cura e não ter ninguém à minha volta para me curar? Isso é só um exemplo, tá? Eu sei que onde for vai ter gente para curar. Mas o que adianta eu ter o dom de cura e eu não ter espaço na minha vida, pessoas próximas a qual vão ser curadas? Então, compensa mais o Espírito Santo dar esse dom pro Cauê, porque ao redor dele tem mais pessoas para serem curadas. O Espírito não vai te dar um dom para ficar guardado. Pro seu ego. Pro seu ego, pra ficar guardado. Você é bonzão, tá aí um dom pra você, Isso. só que não tem onde usar. E aí, 1 Coríntios 14 vai dizer assim, ó: sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Ou seja, nós temos que buscar. Então, partiu do princípio da decisão que nós decidimos nos arrepender, decidimos nos batizar e agora decidimos buscar com dedicação, né? Principalmente o da profecia. Não tá falando principalmente o dom de línguas. Entendeu? Então, assim, eu acho que é irrefutável você falar assim que o principal dom é o de línguas. Tá falando buscar, mas peraí, se a gente já não recebeu, a gente não teria por que buscar. Sim, né? Exato, entendeu? Pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Desejo que todos vocês falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Ou seja, o falar em línguas só vai ter uma utilidade se houver um intérprete. Se não tiver, nada...
Exato. Eu acredito muito, que nem a gente estava conversando um pouco nos bastidores, eu falei assim, às vezes eu sou tomado a falar em línguas quando Deus está querendo me mostrar ou falar algo para mim, para ou redirecionar alguém, não para mim sair falando em línguas para as pessoas, né? Porque se você for falar em línguas para as pessoas e não tiver um intérprete, de nada adianta. Então é melhor que profetize, porque profetizar é maior do que falar em línguas, e isso não sou eu que estou falando, é a própria palavra do Senhor. Então, se principalmente porque o versículo 1 vai falar assim: sigam o amor, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o da profecia, e logo depois ele fala: desejo que vocês. Desejo que vocês falem línguas, mas prefiro que profetize, porque quem profetiza é maior. Então, só aqui no profetizar já mostra que línguas não é o principal. Acho que trazendo para cá, não. A Bíblia fala que principalmente buscar o de profecia e profecia é maior que línguas, já mostra que línguas não é o principal e não é o maior. E é o que fala também do relato em Atos, né? Atos 19:6, né? Quando eles receberam o Espírito Santo, a primeira manifestação, eles tanto falavam em línguas como profetizavam, né? Mas ali você mostra, enquanto uns falavam em línguas, outros profetizavam. Ou seja, nem todo mundo estava falando em línguas, nem todo mundo estava profetizando. Houve uma manifestação que o Espírito concedeu. Eu quero que aqueles profetizem, eu quero que aqueles falem em línguas. Duas coisas para finalizar. Qual é que tá o tempo aí? Tem tempo. Duas coisas para finalizar. 1 Coríntios 14:26 fala assim: pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará. Um falará em línguas e o outro interpretará o que for dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. E aí eu volto lá para... Aí eu vou lá para 1 Coríntios 13. Se eu falar com eloquência humana... Vou até colocar mais perto aqui. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelado todos os mistérios e deixado tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como um mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim não importa o que eu diga, no que eu creia ou no que eu faça. Sem amor eu estou fadado. Ou seja, não adianta você ter dom de profecia, não adianta você ter dom de línguas, não adianta você ter dom da sabedoria, do conhecimento. Tudo é baseado no amor. Sim. E para finalizar, né, acho que se fosse dada a devida importância realmente de quando recebeu o Espírito Santo, teria que falar em línguas. Não há relatos de quando Jesus recebeu o Espírito Santo como uma pomba, não há relatos que ele falou em línguas. Exato. Se isso realmente fosse uma evidência, acredito que seria relatado também. Então, E como saber que a pessoa foi batizada no Espírito? manda essa pergunta pra gente que a gente responde. Então. Porque agora não dá. Mas só para finalizar, tá? E aí eu acho, né? E aí é uma opinião minha, a gente pode até estudar um pouco mais a fundo, que aí vai entrar como saber? Pelos frutos do Espírito. do Espírito. E aí quais são eles? Aí vocês leem lá Gálatas 5:22. Longanimidade, Tá bom? benignidade, bondade. Isso aí. E segue lá. Lê a Bíblia. Fechou, pessoal? Acho que é aí. isso. Obrigado mais uma vez aí, Luiz, pela pergunta. Esperamos que tenha respondido. Exatamente. E você que está aí assistindo, manda uma pergunta pra gente. Procura a gente aí no chat, procura a gente lá no inbox. A gente vai ter muito prazer em responder você. Da melhor maneira possível. É isso aí. À luz da Bíblia. Exatamente. Então é isso. Ficamos aqui nesse mais 15 minutos na mesa. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. É nóis. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu.